Olá, está começando Entre Conversas e no programa de hoje a gente vai falar sobre a importância de saber dar um tempo a si mesmo. Fique com a gente! Você está toda hora fazendo algo e nos momentos em que tenta descansar, sente culpa por não estar cumprindo com as tarefas que se propôs a fazer? Por que será que esse sentimento tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Marco Correia Leite. Tudo bem, Marco? Tudo bom, querida? Tudo bem? Muito bem-vindo. Obrigado. Marco, de onde você acha que vem toda essa cobrança? Bom, a gente tem um problema histórico aí, né? Se a gente faz um resgate histórico, desde lá daquela ideia, né? Cabeça vazia, oficina do demônio, que a gente escutava desde criancinha, né? Quantas gerações isso não vão passando? Também a questão do trabalho dignifica a alma, né? Sendo que se você vai ler lá a Bíblia, né? Então, o trabalho é justamente por causa do pecado, né? Então, assim, aonde que o trabalho por causa do pecado dignifica a alma? Como é que isso foi se transformando, né? Com o passar do tempo, né? Ou seja, o homem expulso do paraíso, né? Vai ter que trabalhar para conseguir o seu sustento com o seu próprio suor, né? Que antes tinha tudo garantido para ele. Então, eu acho que a gente pode pegar um fator histórico, né, da humanidade como tal e começar a verificar que, conforme vai passando o tempo, né, o ócio, que era antes algo da ordem de viver, né, uma espécie de não produção, né? Veja, não é que não havia trabalho, não é que não era fazer nada, né? Inclusive o ócio era um fazer dos nobres na Idade Média, né? Então o ócio, que é uma espécie de não produção, de não produzir alguma coisa, né? Ele acaba se tornando algo culpável, né? Durante a cultura, principalmente a partir da industrialização, né? Onde você precisa cada vez mais de mão de obra para a produção. Então, historicamente, a gente vai construindo uma cultura, né, no qual o ócio, no qual ficar parado, é visto de uma forma degradante, né? Não de uma forma, olha, de descanso, de produção. Curiosamente falando, né, algumas pesquisas têm apontado, isso a gente estuda bastante dentro da psicologia organizacional e do trabalho, que não é o tema da psicanálise, tem apontado que boa parte das grandes ideias surgem justamente no momento em que as pessoas estão aonde? Em casa, né? Nas férias, desfrutando ali de momentos de lazer, nos bares, né? Ou seja, surgem fora do ambiente de trabalho. Né? Então isso volta com a questão, né? O ócio é benéfico, o ócio é negativo, né? Até que ponto a gente pode equilibrar? Mas eu, Marco Leite, né, na minha prática, né, desde da minha experiência clínica e também na minha experiência de análise pessoal, tenho apontado cada vez mais para o ócio como um tipo de defesa, né, contra esse produzir sempre mais e melhor, contra esse aniquilamento da individualidade, da singularidade, né? Essa massificação do sujeito que a gente vê aí no sentido de você 2.0, de você tem que ser o destaque, de você tem que estar destacado, que você tem que ser a sua melhor versão de si mesmo. Eu acho que isso vai na contramão, inclusive, do que a gente pode pensar enquanto ócio, né? Que seria justamente ali algo muito próximo da contemplação, né? De você, diante de você mesmo, da sua vida, das suas experiências, poder desfrutar disso, né? Sem culpa, né? Poder sentar e tomar um café sem culpa, poder fazer carinho nos seus filhos, nos seus animais, né? Poder assistir um filme, tomar um Então, balde de sorvete.
Então, talvez por esse pensamento ter sido construído ao longo do tempo, que a gente chegue nesse endeusamento pela exaustão, porque eu tenho sentido cada vez mais isso, assim, que as pessoas, elas só de fato param quando chegam no limite, quando estão exaustas, assim, no sentido de que eu não aguento mais, e não no sentido de que eu preciso descansar, eu preciso me organizar. O descansar faz parte, e aí talvez seja por isso, por esse pensamento construído ao longo do tempo, que hoje a gente sinta na pele, de fato, o conjunto desses anos? Então, eu vou colocar a lenha na fogueira aqui. Eu não aguento mais, preciso descansar, ou não aguento mais, preciso de um remédio? Né? Essa é a vertente que eu tenho lutado muito nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, né? E tem um livro meu que vai ser lançado em breve sobre esse tema. Mais ou menos assim, não aguento mais, por favor, me encaminha para o psicanalista, me encaminha para o psiquiatra, me encaminha para o médico, porque eu preciso dar conta. Ou seja, eu preciso pagar todas as contas, eu estou sozinho na vida, eu estou sozinho no mundo, eu preciso ser o melhor, eu preciso crescer na empresa, eu preciso virar diretor, eu preciso... Antes da pandemia, nós estávamos vivendo ali uma outra pandemia silenciosa, que era efeito de uma cultura, né, da produtividade do consumo. Então eu tenho que ser melhor para quê? Para ser consumido. Consumido por quem? Pela empresa, pelo chefe, pela esposa, pelo marido, pelos filhos. E no momento em que eu não consigo dar mais nada, no momento que a teta seca, né, vamos dizer que né, a fala mesmo, né, no momento em que as energias acabam, o que acontece comigo? Eu procuro ajuda. Procuro ajuda para mudar de vida ou procuro ajuda para continuar dando ao outro aquilo que eu imagino que ele me pede, né? Então, veja que interessante, o ócio entra aí, né? O ócio ou essas paradas, né, durante o dia de trabalho, né? Não precisa ser necessariamente uma experiência de ócio, uma experiência estética, acho que não necessariamente precisa ir por essa linha. Mas essa minha proposta vem aí em contrapartida, né, fazendo meio que uma barreira a esse imperativo social, cultural, né, que desde antes da pandemia está produzindo, né, e a gente vê isso cada vez mais, o adoecimento mental das pessoas. Isso foi diagnosticado primeiro como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, né, tem a ver com a neurose de angústia, mas isso é papo para outra hora. Depois a gente vai ter ali a síndrome de burnout, né, que ficou muito conhecido a partir da década de 90, anos 2000 principalmente, e aí a gente foi entrando numa estafa, numa sociedade do cansaço, né, e a partir da sociedade do cansaço o que a gente foi vendo foram uma série de fenômenos de inibições. Você falou de relações em que na verdade, existem relações, seja com o chefe, com a esposa, com o filho, com pessoas ali próximas. Mas, às vezes, as pessoas também alimentam esse consumo ou essa maneira de ser um produto para pessoas em que nem fazem parte do convívio, como eu acho que a rede social, ela traz um pouco disso, né? Você expor... se tornar de fato um produto para as pessoas que nem lhe conhecem de fato e que acabam gerando ou alimentando essa cobrança também, né? No sentido de que quando a gente olha as redes sociais, tem sempre alguém fazendo algo, né? Assim, até quando você está fazendo nada, você está fazendo algo. E talvez Sim. alimentar essa cobrança seja algo desleal, porque... naquele momento a pessoa pode nem estar fazendo o que de fato ela postou, né? E aí talvez essa cobrança em estar sempre fazendo algo também venha desse uso das redes sociais. Você acha que isso de fato acontece? Sim, eu vejo muito... Bom, eu tenho uma rede já há um bom tempo, né? Que as minhas redes sociais têm bastante movimento, em especial no Instagram, quando eu investi pesado nisso. Eu falei assim, bom, eu vou publicar um texto por dia, por tanto tempo, tal hora da manhã, porque tem algumas coisas que eu gostaria de falar, e começo a fazer isso. Acontece que alguns alunos meus, vendo isso e vendo que funcionava, começaram a pagar algumas empresas para fazer isso por eles. Então, as empresas começam a alimentar as redes sociais deles, né?
o copywriter, né? Acho que tem até no Brasil isso está aparecendo cada vez mais, são pessoas pagas para alimentar as redes sociais. Só que aí eu comecei a pontuar para os meus alunos, falei, cara, você está dizendo que Freud disse que é instinto? Aí ele falou, não, foi o estagiário, né? Aí eu falei, então, olha, ou seja, o que você está passando para as pessoas, né? Será que você está mostrando quem você é? Ou será que você está caindo nessa onda de ter que oferecer a alguém alguma coisa, né, que não é você? Por quê? Pelo simples fato de que o humano ainda hoje depende de uma relação narcísica, de uma relação de amor com o outro, né? E se eu não for isso que eu imagino que o outro quer de mim, eu posso perder esse outro, né? Quão grave, parece besteira isso, mas quão grave né? Na adolescência a gente vê isso de uma forma muito clara, né? Quando alguém leva um fora, né? Quando é adulto, leva um fora, né? Não rolou, fila anda, né? A coisa flui, né? Flui de uma forma um pouco mais tranquila. Agora, quando a gente ama outra pessoa e leva um pé na bunda, a gente sofre muito, mesmo adulto, não importa a idade, né? Me parece que nós estamos vivendo uma época em que o amor deixou de ser aquele negócio de algo garantido, né? Não importa o que você faça, a mamãe vai te amar, né? Me parece que há algumas gerações já o amor começou a entrar em xeque. Isso parece que ficou démodé, né? Saiu de moda. Ou seja, agora, para que a tua própria mãe te ame, né? Você precisa se comportar, você precisa se controlar, você precisa produzir alguma coisa para que ele olhe para você e tenha orgulho de você, né? Veja como a gente pode falar da cultura, mas a gente pode falar também como isso, né, engendra subjetividades, constrói subjetividades, desde lá do núcleo do seio familiar. É importante, para a gente finalizar agora, eu vou pegar esse gancho do amor que você falou e acho importante a gente lembrar as pessoas que, se dando o luxo, né, se a gente for parar para pensar, de viver o ócio e de se permitir descansar, de certa forma também faz com que você possa ter a oportunidade de compartilhar momentos com pessoas que você ama, né? E talvez momentos que não voltem atrás, momentos que você não tenha a oportunidade de viver de novo, né? Eu acho que você tem razão nos seus argumentos aí, né? O ócio me permite explorar outros tipos de relações que não são relações produtivas. Mas aí vem a pergunta, né? E aí podemos encerrar por aí, de repente até embarcar uma segunda, né? Eu consigo, né, gozar da minha própria existência, da minha própria vida, né? Eu dou conta disso? Eu me permito experimentar a minha própria vida? Marco, muito obrigada. Fica então o questionamento e que as pessoas de fato possam pensar na vida, possam pensar no que tenham feito e conseguir aproveitar melhor o que a vida tem a oferecer. Muito obrigada pela tua participação, tá? Eu que agradeço. Até mais, até a próxima. Até a próxima, tchau. O Entre Conversas fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!